Bem-vindo ao iAcademy, um lugar onde só os curiosos têm vez. No vídeo de hoje eu vou te ensinar de uma maneira muito fácil como entender deslocamento de equilíbrio e equilíbrio químico. Vem comigo! Bom, eu sou o Gustavo, o tutor aqui da iAcademy, e a dica de hoje vai ser sobre equilíbrio químico. Então, para entender como equilíbrio químico funciona, o que é equilíbrio químico, que fatores podem influenciar, vamos lá para a nossa lousa. Então, o que acontece? Vocês vão perguntar, como eu sei que uma reação ali é de equilíbrio químico, Gustavo? Como eu sei que está acontecendo equilíbrio químico entre uma reação? Primeiro a gente vai ter o seguinte, a gente tem que lembrar o seguinte, que numa reação química a gente tem os produtos e a gente tem os reagentes. O equilíbrio químico em uma reação que é reversível, ou seja, uma reação que tem aqui, as semisetas, no caso, indo para a direita e para a esquerda, essas setinhas aqui que se complementam, uma reação reversível vai atingir um equilíbrio quando? Quando a gente tiver aqui, observando o nosso gráfico, a V1, que seria a nossa velocidade direta, quando ela for igual à nossa V2. No momento em que a V1 for igual a V2, a gente atinge o equilíbrio químico. Então a gente pode dizer que em reações químicas que são reversíveis, o equilíbrio químico é atingido quando a velocidade de reação 1, ou direta, ela é igual à velocidade de reação 2, ou reversa. O segundo ponto que a gente pode abordar é o que acontece se eu perturbar esse sistema. O Le Chatelier, que é esse cara aqui, ele tem uma teoria que diz o seguinte, que sempre que eu perturbo um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar para minimizar esse efeito de perturbação. Então o que acontece? Dependendo de algumas interferências externas, eu posso ter uma perturbação que vai deslocar o equilíbrio para um lado ou para o outro. Como assim, Gustavo? Já vou te explicar. Então a gente tem três fatores que podem interferir no nosso equilíbrio químico: a concentração, a temperatura e a pressão. Então vamos explicar eles da seguinte maneira. Se eu mexer na concentração, o que acontece? Então, se eu aumentar a concentração, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado oposto. Ou seja, se eu aumentar a concentração de A ou aumentar a concentração de B, eu desloco o equilíbrio para o lado oposto, ou seja, para o lado dos produtos. Agora, se eu diminuir a concentração, eu vou deslocar o equilíbrio para o mesmo lado. Então, se eu diminuir A ou diminuir B, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado deles mesmos, para o lado de A e B. Agora vamos falar de temperatura, que é o nosso segundo caso. Então, o que acontece se eu aumentar a temperatura? Se eu aumento a temperatura, eu vou tender a deslocar o meu equilíbrio para o lado endotérmico. Peraí, endotérmico? Mas você não falou disso. Quando a gente fala lá de cinética de reação, a gente tem uma propriedade chamada entalpia, o ΔH. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma reação endotérmica, o nosso ΔH ele é maior do que zero. Então, tem um ΔH positivo. Então, sempre que eu aumentar a temperatura do meu sistema, eu vou deslocar o equilíbrio para um lado endotérmico. Lembrando que esse valor ele tem que ser fornecido na atividade sempre. Agora, se eu tiver um ΔH for menor que zero, ou seja, um ΔH negativo, eu tenho uma reação endotérmica. Nesse caso, o nosso equilíbrio vai ser deslocado para o lado exotérmico. Então, digamos que essa reação aqui, ela fosse uma reação com ΔH fosse maior que zero, ou seja, um ΔH positivo. Então, a gente tem que a reação direta ela é endotérmica e a reação reversa é exotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado endotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos. E por fim, mas não menos importante, vamos falar aqui de pressão. Então, o que acontece? Se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio, preste bem atenção, para o lado com menor N. O que seria esse N aqui? O N é essa letra pequenininha aqui, são os coeficientes, e a gente tem aqui os coeficientes de equilíbrio, os coeficientes químicos. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado com menor N. Digamos o seguinte, que nesse caso aqui, por exemplo, a somatória de A e B vai dar um N de, 3, por exemplo. Enquanto isso, do outro lado, eu vou ter um N de 1, por exemplo. No caso 2, não tem como ser 1. Um N de 2. Digamos que eu tenho um N de 2 aqui teórico. Então, o que acontece? Se eu aumentar a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado com menor N, ou seja, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado direito. E se eu diminuir a pressão,
eu vou deslocar o equilíbrio para o lado com maior N, ou seja, para o lado esquerdo, como a gente estava vendo antes. Então esses são os 3 fatores que influenciam na pressão. Então, pessoal, isso que eu tinha para passar para vocês hoje sobre equilíbrio químico. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Então aproveitem e deixem o like de vocês aqui, se inscrevam e ativem o sininho para não perder as notificações da próxima aula, onde a gente vai aprender sobre como aplicar os conceitos de hoje de equilíbrio químico de maneira bem prática. Então é isso aí, galera. E lembrando, o lema aqui da UAI é foguete não tem ré, então a gente vai sempre para cima e sempre buscando evoluir. Valeu e até mais. Tchau, tchau.